Gostaria que você contasse um pouquinho a respeito da sua vida. Muito bem, agradeço pela assessoria de comunicação, a felicitação. E o meu caminho vocacional começou desde cedo. Eu fui sempre educado na fé católica, minha família sempre cultivou muito a participação na vida da igreja, então desde cedo eu comecei a sentir o desejo pela vocação sacerdotal e sempre me dispus a fazer este caminho. Inicialmente eu fui aspirante à vida religiosa na congregação dos Sagrados Estigmas e depois de um certo tempo, discernindo sobre a vocação, fiz a opção para que fizesse a experiência a vocação da vida sacerdotal na Arquidiocese de Campinas. Então, ingressei no seminário da Arquidiocese no ano de 2009 para fazer os estudos e concluir o ano passado. Esse ano, o ano pastoral, e agora é a preparação para o diaconado. A expectativa sua para o futuro? A expectativa certamente é de um caminho aberto, de um grande horizonte, de muito trabalho, de muito serviço. Nós sabemos que a formação até agora foi a formação que nós chamamos de inicial, a primeira etapa, o começo. A formação continua, a formação é permanente porque visa nos colocar sempre dispostos para o serviço da igreja e ao povo de Deus. Então, vem muito trabalho pela frente, vem muitas experiências boas, também vem muitas provações, dificuldades, mas com fé em Deus, apoiados em Cristo, nós podemos fazer o nosso caminho e responder ao chamado que Deus nos fez. O que você diz para os jovens que olhem vocês e têm vocês como exemplo? Período grande de formação, agora um desafio muito grande, mas é um desafio que vale a pena? Com certeza, eu acho que o caminho que nós fazemos, ele nos lança um desafio também para todos os jovens, que é o desafio de nós fazermos opções que sejam duradouras, projetos de vida, seja na vida religiosa, seja no matrimônio ou então na vocação sacerdotal, né? Opções para a vida toda. Nós passaremos os próximos 50, 60 anos da nossa vida fazendo isso, nos entregando esse serviço. Ou seja, é possível sonhar projetos enormes, é possível pensar caminhos duradouros, é possível viver o hoje, mas também se preparando para o amanhã. Eu acho que o jovem pode acreditar, ele deve se perguntar se é possível ou não. Ou seja, é possível fazer este caminho. É possível pensar projetos, sonhos, caminhos para uma vida toda, assim como acontece no matrimônio, no sacerdócio e também na vida religiosa. Gostaria que você contasse um pouquinho a sua trajetória. Sim, eu agradeço a assessoria de comunicação, né, pelas felicitações. Eu comecei na paróquia Santa Luzia de Oliveiras, né, com a catequese, depois a juventude, e foi despertando o discernimento para entrar no seminário. Foi um momento de formação, de alegria, de dificuldades, mas na alegria de estar a serviço do Senhor. Queria que você contasse para a gente as suas expectativas com essa ordenação diaconal e logo com a ordenação presbiteral. É estar a serviço na alegria no Senhor, né, as dificuldades, mas sempre com o Senhor, na sua alegria, no seu amor. Essa é uma trajetória que vale a pena? Gostaria que você contasse, fizesse um convite para os jovens também, da sua experiência, e que vale a pena servir a Igreja a Jesus Cristo. Vale a pena sim, com força, coragem, perseverança, vale a pena esse caminho do Senhor. Queria que você contasse um segredo para a gente. Tem muita vocação na paróquia Santa Luzia, lá do Jardim dos Oliveiras. O que acontece lá? É a oração do povo de Deus, né? Então, o povo de Deus daquela região reza muito pelas vocações. Então, acho que o segredo é esse, rezar pelas vocações. Eu nasci em Campinas, na paróquia de Santo Curadás, e também ajudei muito na paróquia Santana, em Sumaré, porque meus pais compraram uma chácara lá, então comecei a minha vida eclesiástica, naquela comunidade. Lá fui catequista, aprendi a tocar violão para a comunidade, e lá a comunidade também foi me alertando a ser padre, e aceitei o convite, fui fazer a experiência. Passaram-se anos e hoje estou aqui sendo ordenado, quase, né? Sendo ordenado. Maurício, como ouvir o chamado de Deus no meio de tanto barulho e de tantas opções que a vida dá hoje? É uma pergunta interessante, porque a gente sabe, simplesmente sabe. E Deus chama, e a nossa vontade é simplesmente fazer a vontade de Deus, e isso basta. E isso nos deixa felizes, muito felizes também. Suas expectativas para o futuro? Servir. Servir muito, trabalhar bastante e ajudar a igreja a crescer.
É a minha expectativa. Uma mensagem para os jovens. Vamos ser católicos, vamos ser cristãos, vamos seguir a Jesus. Não tem caminho melhor, só vivendo Jesus que seremos muito felizes. Muito obrigado, Wilson. Eu nasci na cidade de Valinhos, né, e me criei a vida toda lá, participando da paróquia São Sebastião. Desde pequenininho, participando da igreja, minha avó era catequista, eu acompanhava ela mesmo antes de ter idade de participar da catequese, eu ia junto com ela, né, para os encontros. Depois entrei para a catequese, comecei a ser coroinha, e assim foi indo, até com meus 14 anos, eu comecei a fazer os encontros, participar dos encontros vocacionais da Arquidiocese, então foi dos 14 aos 18, participando dos encontros vocacionais. Daí entrei no propedêutico, depois do propedêutico filosofia, teologia eu comecei aqui e terminei lá nos Estados Unidos, né, no Mosteiro de São Vincent. Queria que você contasse um pouquinho também essa sua experiência de fazer a teologia nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito gratificante, né, a questão de você conhecer uma outra cultura, outros costumes, uma outra forma até mesmo de encarar a igreja, de encarar alguns aspectos que nós, por estarmos muito envolvidos aqui no Brasil, muitas vezes a gente releva, a gente não dá importância, né, da nossa cultura, a nossa carga emocional até, né, e depois quando a gente está do outro lado, né, em outro país, a gente vê como a nossa cultura é rica, como nós temos muitos elementos bons também. E aprendi muita coisa lá também. Suas expectativas para o futuro? Abertas, né, abertas para a vontade de Deus, né, a gente nunca sabe o que vai ser da gente no futuro, mas nós confiamos, né? Eu confio muito que Deus vai estar comigo, né? Independente de onde eu estiver, do que eu estiver fazendo, minha confiança maior é a presença de Deus na minha vida. Todos vocês falaram, os 4, a respeito da família, né? Da família cristã. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância da família na formação de vocês. Olha, foi importante saber que a minha família estava presente, estava sempre me apoiando na missão, na vocação, né, que eu me senti chamado a trilhar, né? Então, meus pais sempre se mostraram muito acolhedores da minha vocação, sempre apoiando de todas as formas possíveis, meus avós, meus tios também. E é muito importante isso, saber que a família é o berço das vocações, né? Nós não podemos imaginar uma vocação que brote fora do seio familiar, sem o apoio dos pais, sem o apoio dos seus entes mais próximos, né?